Nossa, mais um dia, né? Hoje eu estava falando com a irmã ali, hoje foi pela fé mesmo, porque nós fomos trabalhar de manhã, mais minha esposa. Eu passei, estava bem, mas do nada foi tão mal, vomitando, passando mal no serviço, aquela opressão, né? E ontem nós viemos de uma igreja, nós fomos na Assembleia do pastor Antônio, que veio aqui com a gente, mais a sua esposa. Nós fomos lá retribuir a visita para eles, chamaram para a gente ministrar lá. Trago o abraço também do pastor Denilson, para toda a igreja. Foi uma bênção, Deus bradou naquele lugar. Amém. Uma coisa assim, de excelência mesmo. Jovens precisam estar unidos na presença do Senhor. Antes de ministrar, chamamos a todos os jovens para estar unidos na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra. Aleluia! Amém? Nós precisamos se alimentar e impactar esse bairro com a nossa fé. É a nossa fé que vai mover o coração de Deus. Amém. Nós podemos louvar aqui a noite inteira, pregar, falar em línguas, mas se a gente não falar do amor de Deus na vida das pessoas, nós não vamos encher a casa de Deus. Né? Então eu trago esse abraço do pastor, amém? E foi bem, você continua orando pela gente, amados, porque quando Deus começa uma obra na sua vida, existem os levantes e essas guerras são espirituais. E o inimigo muitas das vezes quer tocar na sua saúde, quer tocar na sua vida financeira, quer tocar no seu físico, mas nós temos um Deus que nos cura. Aleluia! Amém? Eu não quero perder tempo, abra sua Bíblia lá em... Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 2, verso 9. Amém? Amém. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você tem o céu preparado para você. Você pode todas as coisas na vida que te fortalece. E nós temos a graça de Deus liberada em nossa vida através do Espírito Santo. Por isso fique atento ao Espírito, amém? Porque a Bíblia diz que as minhas profecias retêm o que é bom, fuja da aparência do mal. Nem tudo que você recebe de profecia vem da parte de Deus. E hoje o que Deus colocou no meu coração foi entendendo as coisas espirituais. É o tema dessa mensagem. Aleluia. Você vai entender as coisas espirituais. Deus diz que as coisas espirituais, elas ensinam as coisas espirituais, amém? E eu estou aqui hoje pelo Espírito. E em nome de Jesus, cada vez que Deus nos levanta de uma forma, é para romper em fé. E sabe, joga as coisas do passado que passou lá para trás. Faça de você uma vida nova. Aleluia. Porque você é revestido do que é novo. O que é novo é a novidade de vida. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor diz assim em sua palavra, capítulo 2, verso 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Primeiro ou segundo? Primeiro, pastor, desculpa. Eu falei segundo, desculpa. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Me perdoa, Márcio. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala assim para você: o homem exterior. É isso aqui que você está tocando, tá vendo? Isso aqui é uma casca. Mas diga, eu tenho um homem interior em mim. Ele habita em mim. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. E eu quero alimentar ele neste momento. Para a minha vida. Para a eternidade. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Espírito Santo. Restaura a minha família. Restaura o meu ministério. Restaura os meus caminhos. Restaura, Senhor. Aleluia. Amado, você não sabe o que Deus vai te acrescentar, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o Senhor diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando com as coisas, preste atenção, espirituais com as coisas espirituais, espirituais com as coisas espirituais. Com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhe são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente, mas aqueles que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Diga comigo, nós temos a mente de Cristo. Feche teus olhos, nós já recebemos uma oração, mas eu quero orar. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque temos a tua mente, Senhor. E o Senhor está falando conosco desde o começo do culto. Desde a irmã que disse que tinha louvado o Senhor a semana inteira. E quando chegou aqui, Senhor, meu Deus, meu coração foi impactado. Imagine se não tivesse ensaiado. Pai, obrigado pela vida dela, Senhor. Obrigado porque falou em nosso coração todas as orações que foram dadas a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja, Pai. Não é o tom da voz, não é, Senhor, a sabedoria humana, mas é o Espírito que testifica dentro do nosso Espírito que nós fomos chamados para fazer a diferença, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, amado. Glória a Deus. Amados, porque eu aprendo com isso. As coisas que o homem não viu, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no nosso coração, são as coisas que estão preparadas para o homem. Você sabia que o nosso espírito, o espírito humano, o espírito humano é o nosso homem interior. Nós sabemos que Deus ele tem o céu revelado para a nossa vida através do Espírito. Existem coisas que chegaram ao nosso ouvido que muitas vezes nós não cremos. Existem coisas que chegaram aos nossos olhos que muitas vezes nós não cremos. Mas a Bíblia diz que você não vive mais pelas vistas, mas sim pela fé. E a fé vem pelo ouvir essa palavra. O Senhor disse em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Você sabe que tipo de vida é essa? Vida eterna. Aleluia. É uma vida eterna. Amém. A vida Zoe, a própria vida de Deus, ou a natureza de Deus em sua vida. Glória a Deus. Então não é para viver de qualquer maneira, não é para viver de qualquer jeito, é para viver em espírito. Aleluia. E como estava o Senhor falando no meu coração assim: ei, calma o seu coração, filho. Você é só uma casca por fora, mas dentro de você existe um espírito. Aleluia. O espírito não peca, a nossa carne peca. E muitas vezes a nossa alma, os desejos dela, ficam mais aflorados do que o espírito. E a Bíblia diz que nós temos que alimentar o nosso espírito, porque o espírito nos faz ver com os olhos da fé. E vendo essa palavra, diz Deus que Ele, porém, Ele se revelou a nós pelo Seu Espírito. Todas essas coisas foram reveladas para nós, ou seja, o próprio amor de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Sabe quando você se prendeu na sua casa lá? Saiba você, dentro de você, que se fosse a sua carne, a sua casa aqui por fora, o seu homem exterior, você não estaria aqui hoje. Mas como vocês e eu também vivemos pela fé, Deus nos trouxe aqui pela sua onipotência, pela sua onipresença. Porque o mundo não nos quer mais, amados. Porque nós somos espirituais. E sabe, as coisas espirituais, elas ensinam espiritualmente. Por isso que quando as coisas vêm pela carne, você tem o discernimento de não receber. Porque você pode examinar as profecias. Porque muitas pessoas entram dentro da igreja muitas das vezes não recebem. Ou às vezes recebem e vai embora. Eu disse isso ontem. Milagre não sustenta crente. Preste bem atenção. Milagre não sustenta crente. Cura não sustenta crente.
mas a palavra sustenta. Aleluia, Senhor. Sabe por quê? Porque muitas pessoas são curadas e vão embora. Eu sempre tenho isso no meu coração. Nós precisamos receber a cura, principalmente espiritual. Porque Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, isso fala sobre o novo nascimento, é para mim e para você. Que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então não podemos viver de acordo com as nossas paixões mundanas do passado. Precisamos ser apaixonados por Deus. Precisamos amar a Deus. Precisamos buscar o reino de Deus. Aleluia. E a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Aleluia. Amado, sabe que Deus não quer somente um namoro com você, não quer somente apaixonar por você. Deus quer uma aliança com você. Deus quer uma aliança conosco. Ele quer que nós possamos abrir a boca em conjuntos, muitas vezes, Aleluia. e clamar mesmo para que as coisas aconteçam. Porque eu sempre tenho isso no meu coração que uma andorinha só não faz verão. E um dia um pastor disse para mim assim, amado, mas uma andorinha sozinha ou sem andorinha, tem que acontecer o verão do mesmo jeito. Mas com o passar do tempo, um dia ele aprendeu que precisa sim muitas andorinhas para fazer um verão bonito. Precisa sim uma igreja cheia do Espírito para agradar o Aleluia, Deus. Deus. Mas a Bíblia diz, no Salmo 148, se não me falha a memória, que tudo louva ao Senhor. Que até a profundeza do oceano, o universo que adora a Deus. Amém. E como nós temos adorado o Senhor na presença dele neste lugar? Aleluia. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos em nós uma essência que não é nossa, ela é de Deus. Você vai perceber. A Bíblia fala sobre nosso coração. Quando ele está falando sobre o coração, ele está falando a respeito do nosso espírito, né? Lá em 1 Pedro 3, 4. Vamos chegar um pouquinho em 1 Pedro. Aleluia. Eu vou ministrar o que Deus colocou no meu coração, amém? Glória a Deus. 1 Pedro 3, 4. Você vai seguindo e eu vou lendo, tá? Para a gente não perder. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para você ver o que o texto está dizendo. Mas sim, o íntimo do coração com um espírito gentil e tranquilo, que não perece, tem muito valor diante de Deus. Ele está falando do íntimo, ele está falando do interior aqui. Do seu homem interior, do seu coração, com um espírito gentil e tranquilo. Amado, se você entrou aqui preocupado com alguma coisa, sabe que Deus está na sua causa. Deus está sobre a sua vida. Deus está sobre os propósitos que está dentro do seu coração, porque Ele diz que Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso espírito, ainda mesmo que nós não achamos que nós não vamos alcançar. Fique tranquilo. Deus está no negócio. Deus está sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Um espírito tranquilo que não perece, tem muito valor diante de Deus. Fique tranquilo. Nós vamos alcançar do Senhor tudo que Ele tem prometido para nós. Através do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai em Provérbios 17. Volte para trás um pouquinho. Provérbios 17, 22. Vou aproveitar o meu tempo porque Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor diz assim em Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. Você precisa ter um coração alegre também, porque ele é um bom remédio. Aleluia. O remédio que eu recebi foi do coração de Deus. Quando eu meditei, minha esposa levou um prato de comida para mim e me deu um remédio assim, vai dormir, filho. Fechou a porta do meu quarto ali. Eu comecei a orar e me apaguei. Quando eu acordei, falei, Senhor, vou preparar o serviço. Eu já estava curado. Aleluia. O coração alegre é bom remédio. Por isso, amados, nós devemos aprender a perdoar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoamos o nosso irmão, nós não perdoamos aquele que nos tem ofendido, Deus não vai nos perdoar também. E nós estamos aqui para viver nesse amor. Para que nenhuma mancha fique sobre nossa vida, mas que seja subida uma igreja lavada e remida no sangue dele. Para chegarmos lá e falar assim, pastor Elias, valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena correr a carreira, guardar a fé,
combater o bom combate da fé, encerrar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Porque ela está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Deus disse que, em sua palavra, que Ele derramou o Espírito Santo em nosso coração através. Ele derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. Jesus tem nos acrescentado nessa igreja, sabe por quê? Porque o nosso coração é dele. O seu coração é dele. Quando você saiu da sua casa, dando o seu coração para Deus, Deus tem que acrescentar em sua vida. Aleluia. Se você fica na sua casa desanimado, o seu coração fica batido, fica triste. Glórias a Deus. Não sei você, mas eu quando volto na igreja, meu coração dói. Existia tempos na minha vida que eu não sentia isso. Essa vontade de estar todos os dias no culto. Aleluia. Não estou dizendo que é Glória a obrigado Deus. você estar todo dia no culto também, porque a gente sabe das limitações, nós trabalhamos, estudamos. Mas eu estou falando da questão espiritual. Glória a Deus. As coisas espirituais ensinam as coisas espirituais. Estão comigo? Amém. Consegue entender isso? Amém. As coisas espirituais ensinam as coisas espirituais. E eu falava, Senhor, mas este coração, ele é teu. Então faz sua morada, Senhor, todos os dias. Porque pode vir dor, pode vir tristeza, pode vir angústia. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Ele me curou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E o Senhor fala lá, onde nós estávamos na palavra, voltando na palavra, 1 Coríntios capítulo 2, se você quiser acompanhar, amém, viu? O Senhor diz assim, ó, no verso 12, não temos recebido um espírito do mundo, mas sim um espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Quando esta palavra vem no meu coração, gratuitamente por Deus, sabe o que me fez lembrar? Jesus. Glória a Eu Deus. estava passando mal com dor, e eu falava assim, mas isso aqui é só um suor que eu estou passando, vomitando, mas o meu Jesus, ele foi crucificado, ele foi Aleluia. humilhado, não teve tempo. A irmã trouxe uma mensagem um dia que eu estava lendo, até esqueci qual que era, mas ela disse que, naquela passagem lá, que existem algumas feridas que demoram um tempo para cicatrizar. Que ferida do seu coração precisa ser cicatrizada neste momento? Deus pode operar aí onde você está. Aleluia. Porque Ele some o seu coração. Creio, Pai. Existem feridas que levam tempo para cicatrizar. Mas o Senhor, Ele nos deu gratuitamente esse amor. Jesus não teve nem tempo de acontecer isso. Ele passou tudo por nós calado. Calado. Levando como ovelha muda ao matador ali, calada, para ser morta. Você já viu quando o animal vai ser morto? E se você teve a oportunidade? Eu morei muito em roça, vi muito isso. Chegou um tempo que eu precisava até matar, porque tinha que trabalhar com isso. Ele se agoniza, ele sabe aonde está entrando para ser morto. Agora você imagina um homem de carne e osso, 100% homem, mas 100% Deus, morrer, perdoando, mas orar por nós ainda antes de morrer. Aleluia. Por aqueles que viram Ele, mas orar por aqueles que iam vir, que seria eu e você, para viver em novidade de vida, ser alimentado pelo Obrigado, Espírito. Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amado, não pare não. Não pare de falar desse amor não. Glória a Deus. Porque o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que vai te suprir. O mesmo Deus que chamou você para estar amando seu esposo, estar amando seu amigo, é o mesmo Deus que vai abrir a porta de emprego. É o mesmo Deus que vai te levar em lugares que você nunca se adentrou. Mas o Senhor diz que benditos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Aleluia. Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória ao Teu Espírito Santo, Senhor. O coração, amados, ele é o centro. Ele é o centro da vontade de Deus. Porque, como o pastor Robson falou, não sei se você percebeu, esse não é a porta do barco. Mas precisa abrir a porta do coração. Aleluia, Senhor. Nós Louvado estamos seja aqui para Deus. viver conforme as paixões do mundo. Mas estamos aqui para viver conforme os padrões que Deus quer. Amém. E Deus quer excelência, Deus quer a sua vida. Deus quer a sua dignidade prostrada diante dele. Sabe, amados, as pessoas mais ricas deste mundo são as mais pobres. E as pessoas mais pobres deste mundo são as mais ricas. Por isso a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas confiam no Senhor. Aleluia. Confie na provisão dele, vai chegar.
Se você fez projetos e não aconteceu, saiba que Deus tem para completar na sua vida. Porque diz Deus que a forma dele trabalhar é completa, é decisiva. Como Paulo diz na sua palavra, que nós não recebemos o Evangelho somente com esse poder está derramado sobre a sua vida. Amém, amém? Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus Deus. tem nos dado um tempo de graça para nós pensarmos como Ele pensa. E a Bíblia diz assim, ó, que nós também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas por palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Preste atenção que quando você fala das coisas com palavras ensinadas por sabedoria humana, muitas das vezes você debate com as pessoas, né? Porque você vai falar alguma coisa inspirada por sua carne, confronta. Mas quando você fala alguma coisa inspirada pelo Espírito, está quebrando. Aleluia. Quebra todo jugo, quebra todo laço. Glória a Deus. Mas sabe, amados, nós temos esta aliança com Deus. Obrigado, Senhor. Comparando coisas espirituais com espirituais. Compare sua vida do que era passado e hoje é presente, projetando para o futuro, mas projetando para Jesus. Obrigado, Pai. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. O homem não, olha para você ver como Paulo diz. No seu tema de sua Bíblia, mas diz assim a minha, o caráter da pregação de Paulo. Paulo dizendo assim, ó, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não podem entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Por isso que o homem natural, fala homem natural, porque ele não ensina as coisas espirituais, porque ele precisa se converter, ele precisa conhecer Jesus, o que lhe pertence. Tem pessoas que aceitaram Jesus, diga assim, igreja, mas não conhecem o poder de Deus na vida delas, porque Jesus, ele veio para trazer vida em abundância, mas é para nós vivermos na presença dele. E nossa vida, nós dependemos 100% do Espírito dele, porque ele diz, você não é filho órfão, não, porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar convosco até o fim dos tempos. E sabe, amado, o tempo que nós estivermos aqui cultuando ao Senhor, é para que algo seja acrescentado na nossa vida. Seja de quem sair, ensina as coisas espiritualmente, porque Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar naquele que fala e vai acrescentar naquele que recebe. Pois Deus disse que quando nós recebemos de amor, nós temos para dar amor, porque Deus é amor. Ele é justiça também, mas Ele é amor. Ele faz a sua justiça. Minha esposa disse algo muito sábio. Você estava de quarta-feira que eu peguei aquilo para mim. Floresça onde está plantado. Floresça onde você está plantado. Nós não devemos pregar, muitas das vezes, mostrando o pecado das pessoas, mas ensinando elas que existe um caminho a ser convertido. Conversão é você mudar de direção. Está errado, amado. Vamos voltar para o que é certo. Por isso que é difícil quando um cristão se converge ao Senhor e muitas vezes falta um pouco para segurar na mão dele ali e falar assim, meu irmão, eu te amo. É pelo Espírito, porque a carne é fraca. O Espírito não pega, mas a carne ela grita. A Bíblia diz que a carne grita. Nosso corpo grita muitas vezes pelo pecado, porque ele é, muitas das vezes, aos nossos olhos carnais, ele é bom. Mas Deus diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se eu vivo na presença do Senhor, existe o Espírito Santo. Então eu tenho a mente de Cristo. Então, Pai, eu não posso pecar. Pai, eu não posso amaldiçoar o meu irmão, porque a Bíblia diz que não pode jorrar 2 tipos de água de uma fonte, água salgada e água doce. A mesma boca que abençoa, ela não pode amaldiçoar. Isso é Deus nos ensinando. É nos trazendo à existência as coisas que não existem como já existissem. Porque Deus diz aqui em sua palavra que essa sabedoria humana muitas vezes cria confusão em nossa vida. A Bíblia diz que no final dos tempos o povo eles iam escolher mestres para si próprios. Eles iam voltar às fábulas antigas e ouvir somente aquilo que eles queriam ouvir. Por isso, amado, você que está aí sentado, eu que estou aqui de pé, nós que estamos na presença do Senhor, tudo que Deus tem nos capacitado para falar, fale com unção. Fale com autoridade, porque autoridade é poder delegado. Deus deu sobre a sua vida este poder, para você colocar a mão sobre os enfermos e curar. Para você levantar em clamor uma nação em prol de 3 crianças, como Filipe foi levado para pregar somente para uma alma, e Deus operar um milagre. Não tem somente conversão, mas tem cura.
Nós cremos que nós vivemos nisso, porque desde o primeiro dia que eu entrei nesta igreja, eu senti ministério de cura, eu senti a unção de cura, eu senti coisas acontecendo neste lugar, e eu não aceito o inimigo tentando nos parar. Não aceito porque, pastor, aquilo que o Senhor tem pagado o preço aqui diante do Senhor, é Deus que tem te honrado. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Deus vai trazer de lá e vai encher aqui. Eu creio, em nome de Jesus, Deus vai trazer na rede e vai encher aqui este lugar. Aleluia. Sabe, amados, muitas vezes eu me entristeço porque as pessoas matam a vida da gente. Matam muitas das vezes o nosso coração, as vontades que temos de prestar um culto diante do Senhor. Sabe, em espírito e verdade, de coração. Sabe, amado, hoje você está escutando eu ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas você pode ter certeza que quando eu estiver sentado, ouvindo você ministrando aquilo que Deus colocou no seu coração, eu vou estar pronto para ouvir. Porque Deus diz que nós temos que honrar os que têm honra. Da glória que tem glória, honrar os nossos, nós precisamos honrar. E sabe, este momento que você tirou para estar aqui com o Senhor, na presença dele, é que seja acrescentado em sua vida espiritual, ter a mente de Cristo, ser nova criação. Isso é uma matéria que eu tive em minha vida, que é como ser guiado pelo Espírito. Porque ser guiado pela carne é fácil. Se você for lá em Gálatas 5:22, para cima, no 21, você vai ver os frutos da carne. Mas se você for ver o fruto do Espírito, é 5:22, você vai ver que é mansidão, benignidade, domínio próprio, amabilidade. Glória a Deus. Isso foi o que Deus derramou na sua vida. Amém. Ele não derramou na vida de qualquer um, ele derramou na vida dos filhos. Aleluia. Os filhos escolhidos. Sabe que você é filho escolhido porque Deus disse que ele chamou muitos, mas poucos ele escolheu. E os poucos que ele escolheu, ele tem capacidade nesse tempo. Sabe por quê? Para fazer a diferença. Para fazer a diferença não de soberba, mas para fazer a diferença em humildade. Aleluia. Porque os humildes eles vão herdar o reino do céu, sim. Mas o soberbo ele será abatido. Eu quero, aleluia, encerrar esta mensagem com alguns versículos que eu separei, são 3 só. Eles são pertos, mas para você sair daqui tudo na cabeça, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 8:14. Então um pouquinho para trás, tá? 8:14. Vocês me amam? Amém. Tem que amar, porque nós vamos herdar o reino do céu junto. Lá você vai ver meu rosto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 8, verso 14. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Olha para você ver o que Deus diz. Eu quero que você guarde seu coração. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? Deus. Nós somos filhos de quem? Deus. Aleluia. No 16, o Senhor diz assim, ó. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito. De que somos? Deus. Você é filho de quem? Deus. Aleluia, amado. Se Deus tem promessa na sua vida, não há inferno, não há doença que possa separar o amor que Deus tem sobre a sua vida. Não há enfermidade que vai tirar você da presença de Deus. Não há dor que vai tirar. Mesmo que você venha com dor, vem doer no seu coração muitas vezes, venha com a presença, porque é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Provérbios 20:27. Volta um pouquinho para trás, estou encerrando. Eu gosto de passear na Bíblia porque Deus vai revelando para a gente, você sabe, o que somos nele. Isso aqui é o manual do cristão, é a palavra. Aleluia. Provérbios 20:27. Se você não tem costume de folhear a Bíblia na sua casa, comece a folhear ela. Comece a ver as graças que Deus tem preparado para os que creem. Glória a Deus. Glória a Deus. E você vai crescer. E nós vamos ser um povo que vai marchar nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amado, eu tenho que viver pela fé. Amém? Amém. E você também. Capítulo 20, verso 27. Olha para você ver o que Deus diz. Seu respeito, meu respeito. Você ilumina, amado. Aleluia. Você tem uma luz que ela não é própria. Ó, o Senhor diz aqui em Provérbios 20:27. O próprio Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a lâmpada de quem? Do Senhor. Aleluia. Ele escolhe
completamente ou mais íntimo da onde? Do ventre. Do coração. Glória a Deus. Aleluia, ele esquadrinha o seu coração. Você é lâmpada de Deus nesse lugar. Você é lâmpada de Deus no seu casamento. Aleluia. Você é lâmpada de Deus no seu serviço. Não seja crente secreto, agente secreto, não. Eu sou um cristão mesmo. O que eu tenho que falar, eu falo. O pastor um dia falou aquilo que pregou em mim. Faça que nem Jonas, irmão, que vai cair a terra, que vai acontecer. Mas prega a verdade. Glória a Deus. Prega a verdade, porque é essa que liberta. Eu sempre falo, a verdade não dói, a verdade ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu amado. Você tem conhecido a verdade através da palavra. Eu fico muito feliz quando cheguei nesse jogo hoje tocando bateria. Porque um dia ele semeou na minha vida ali, ele semeou uma palavra Glória a Deus, de aleluia. amor. Ele falou, não, irmão, vai lá, porque lá é bom, Deus tem algo para te dar. Aleluia. Vai lá cultuar comigo. Isso é alianças, é formar alianças. Alianças são inquebráveis no céu. Porque as alianças do mundo, elas são quebráveis. Eu sempre falo, isso aqui, se eu tirar ela do meu dedo, eu vou ser homem do mesmo jeito. Se eu tiver com ela e sair, e tiver com desejos pecaminosos no meu coração, eu vou ser homem do mesmo jeito. Mas quando eu olho para esta aliança, antes de olhar para minha esposa, eu olho para Jesus e fez uma aliança com a minha vida. É uma aliança de sangue, ela é inquebrável. Essa aliança é inquebrável. Deus não vai te dar. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus.